único que pode transformar o ser humano. Pode criar no homem um coração diferente, um caráter diferente. Pode criar no homem o amor, a paz, a benignidade, a fé, a mansidão, a temperança, o fruto do Espírito. É o fruto do Gálatas 5:22. Esse fruto do Espírito está escrito em Gálatas 5:22. Porque eu nós devemos ser humildes, nós devemos ser amorosos, benignos, misericordiosos. Nós devemos perder toda a soberba, o orgulho, a arrogância. O ser humano, meu irmão, que afasta o nome de Deus é o pecado, é a soberba, o orgulho, é o que Deus aborrece, o homem orgulhoso. A alma de Deus era abomina, o orgulho é a soberba. E só Jesus vai entrar em nós humildade. Só Jesus. Livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28, está escrito assim: Jesus disse: vinde a mim, todos vós, cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não vai sobre vós o meu jugo, e aprender de mim, a ser manso, a ser humilde de coração, e encontro descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Desde que Jesus convidou o ser humano a vir até ele para ser manso, para ser humilde, para encontrar descanso para as vossas almas. Jesus não prometeu descanso para o corpo. Mas por que Jesus não prometeu descanso para o corpo, irmão? É uma questão de nós nos perguntarmos. Por quê? Porque em outra passagem ele disse assim: no mundo tereis aflição, mas perdoando eu vou fugir. E alguns estão mentindo, pregando o evangelho mentiroso, e Jesus ele veio pregar um reino nessa terra só de prosperidade e de alegria. Mas o reino de Jesus não é dessa terra. O próprio Jesus disse: o meu reino não é desse mundo. O meu reino não é comida nem bebida. O meu reino é alegria, paz, é gozo no Espírito Santo, meu irmão. Jesus, quando ele falou isso, que o reino não era desse mundo, é porque o reino de Jesus é do céu. E é do céu que ele vai levar cada um de nós para lá. Porque lá em João, capítulo 14, versículo 1 em diante, ele falou sobre isso. Ele disse aos discípulos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas. Aí você se pergunta: onde é a casa de Deus? A Bíblia diz, responde para você: a casa de Deus é no céu. A Bíblia diz: o céu é o seu trono e a terra é o escaravelho dos seus pés. Quer dizer, a terra é o seu trono, o céu é o seu trono, é a casa de Deus, e a terra é um banquinho onde só a terra. Como esse varão, é isso que eu digo, como se fosse a terra para Deus descansar os pés. É o estrado dos meus pés, é o estrado dos pés de Deus, é a terra, mas o céu é o seu trono. E Jesus tem que morar lá. Mas como é que o ser humano é capaz de morar no céu? Entrando pelo caminho. Na mesma leitura de João 14, onde ele disse: não se turbe o vosso coração, porque na casa de meu pai há muitas moradas, na casa de Deus é no céu. Ele disse assim: vou preparar-vos lugar, e quando eu for vos preparar um lugar, irei outra vez e vos levar preparado de mesmo, para que onde eu estiver, nós estejamos lá com ele. Aí Tomé, duvidoso, Tomé sempre foi um cara muito incrédulo, o discípulo Tomé disse: Senhor, nós não sabemos para onde vai, como podemos saber o caminho? Aí Jesus disse: eu sou o caminho, quer dizer, eu não, eu tenho que caminhar. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê ao Pai senão por mim. Aí Filipe, complementa, questionando Jesus, disse: Senhor, mostra-nos o Pai que nos mostra. Mas Jesus não poderia mostrar Deus, porque Deus ninguém pode ver, meu irmão, porque se vê Deus, agora ele Deus, o ser humano morre. Ele disse a Moisés que ninguém é capaz de ver ele. Moisés pediu para ver a glória de Deus, e Deus disse: não, você não pode me ver, senão você morre. Você vai ficar na brecha lá, quando eu passar, você vai ver as minhas fotos.
E se você vê meu rosto, você come. Porque Deus é santo, é puro. Mas pediu para ver Deus a Jesus. Eles mostram-nos o Pai que nos mostra. Jesus diz, Filipe, estou há tanto tempo convosco e vós não me conheceis. Como tu vem dizer, mostra-nos o Pai que nos mostra. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai, ou então aquele ao quem o Filho quiser revelar. Veja que para você conhecer a Deus é necessário você passar pelo Filho. Tem que aceitar o Filho para ser revelado. Para você receber o Espírito Santo, tem que receber Jesus, porque é Jesus que lhe dá o Consolador, que é o Espírito Santo. Por isso que muitas religiões aí, eles até fazem a obra, até fazem benefícios, mas não conseguem ter o Espírito Santo. Por quê? Porque não aceitou Jesus. O ser humano só recebe o Espírito, que é o Consolador, depois que confessa a Jesus. Para que confessar a Jesus? Para ser escrito no céu. Jesus disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Porém, aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está no céu. Jesus quer te confessar no grande dia, meu irmão, do julgamento. Ele quer abrir o livro e dizer, ó, o nome de... não sei o seu nome, mas ele sabe. Está aqui na lei do livro da vida. Entra para o gozo do teu Senhor. Entra para a morada que eu te separei. Todo que estiver escrito no livro da vida vai entrar no céu. A Bíblia diz, porque ela disse o contrário. Ela diz que quando Jesus abriu os selos no grande dia, do livro da vida, todo aquele que não estiver escrito lá vai ser lançado lá guiado com fogo e fogo. Não é eu que digo não, é a Bíblia. Então preocupe-se, meu irmão, de confessar a Jesus de todo ano, de aceitar Ele como Senhor e Salvador. Jesus marcou um pouco de vocês para falar nessa noite, homens abençoados de Deus. Vocês são escolhidos de Deus. Vocês têm valor, vocês têm valor. A roupa do ser humano, ela segue a riqueza da terra. Porque a Bíblia diz assim, que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Ou que dará o homem toda a sua alma. Deus não recebe nada em conta, meu irmão, pela alma não. Deus não recebe nada. O ser humano, o mais dinheiro que ele tenha, vai valer ninguém. Quando chegar lá no julgamento, Jesus disse aqui, isso é feito a Pedro, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Para você receber de Deus, você tem que dar aqui na terra. É a lei da semeadura. O que você dá a Deus aqui na terra? Adoração, reverência, obediência, fé. Porque se você não tiver fé em Deus, é impossível você agradar. A Bíblia diz sem fé é impossível agradar a Deus. Primeiro você tem que ter fé. Porque através da fé você vai ter obediência, você vai ter reverência, você vai ter adoração. Porque Deus diz que os adoradores, meus irmãos, que adorem Ele em espírito e verdade. Deus olha do céu. E Ele está triste para fugir, porque o ser humano, em vez de adorar Deus, adora um jogador de um time de futebol. Adora uma loja de escultura, adora uma cantora como a Anitta, como a Ivete Sangalo, como tantas outras aí. Deus olha do céu e o ser humano, em vez de adorar Ele na beleza da sua santidade, agradecer pela vida, pelo ar que respira, pelos filhos, pela família, pelo emprego. O cara vai, aleluia, num show sertanejo, não sabe nem se roupa dia, mas vai lá aclamar um cantor. E Deus fica feliz, porque Deus quer que você adora a Ele, louve a Ele, glorifica a Ele, meu irmão. Deixa eu falar a tradição, os outros podem vir aqui, eu peço até desculpa aqui acordado dele, mas é porque Deus quer falar com ele primeiro. Deus quer você adorando a Ele. Jesus quer você seguindo a Ele, como um irmão. Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, não se assume, porque sobre si a sua cruz e siga. Não siga Jesus como opção não, siga Ele como prioridade na sua vida. Porque você tem que colocar acima da sua esposa, dos seus filhos, do seu emprego, tem que colocar Jesus acima da sua mãe, do seu pai. Porque o próprio Jesus disse, aquele que ama seu pai, ou sua mãe, ou seu filho, ou sua esposa, ou seu marido, ou seu emprego, mas de que a mim, este não serve para ser meu discípulo. Coloque Jesus como primícia na sua vida. Diga assim, eu vou te adorar, Senhor. Ainda que a figueira não floresça,
Ainda que eu não haja fruto da videira, ainda que não, aleluia, ainda que eu chore no deserto, pode ser necessário, eu vou te adorar. Ainda que o Senhor me coloque onde for, eu vou te adorar. Assim como Abacuque adorou a Deus de toda forma. E Jesus quer você adorando Ele, porque quando você adora na prova, Ele te coloca na bonança. Quando você adora Ele na doença, Ele te coloca na saúde. Deus é assim, meu irmão. E quando você, ainda a Bíblia diz assim, ó, que nem a morte, nem a vida, nem a profundidade, nem a altura, nem a nudez, nem a espada, nem a fome, nada nos separa do amor de Deus. Está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus te ama, rapaz. E nem a morte vai te apartar dele. Agora você pode se apartar de Jesus. Como? Pecando. Um dia após o outro. Quando você for pé, assim você pode pegar tanto, meu irmão, que Deus se afasta dele. Não é porque Deus, Jesus te ama, meu irmão. Não é porque Deus não chega na lugar. Cada humanidade aborrece a Deus. Para finalizar, lá na cruz do Calvário, o Filho de Deus, o meu Senhor e o seu Senhor Jesus Cristo, está lá, pregado na cruz, e a Bíblia diz que todos os pecados são sobre. Sabe o quê? A Bíblia diz que todo pecado da humanidade vai cair sobre Jesus. Ele diz assim, sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Olha, ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, os nossos pecados. Jesus pegou não. Aí ele diz o pecado da humanidade todo como uma sombra. Sabe o que ele fez? Se afastou de Jesus. A própria Bíblia diz que Jesus clamou: Eli, Eli, lema sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Não foi porque Deus deixou de amar Jesus, olha. Foi por causa do pecado do ser humano que desceu sobre Deus. Jesus clamou e disse: por que me desamparaste? O que afasta o ser humano de Deus, irmão, é o pecado. A Bíblia aqui no livro de Isaías está escrito assim, que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir, mas o meu e o seu pecado faz divisão entre nós e Deus. Então, a única forma de nós sermos perdoados do pecado, moço, é Jesus Cristo, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque você merece, eu mereço? Não. Porque Ele ama, Ele nasce. É um favor merecido. O ser humano não merece nada de Deus. Porque o ser humano é soberbo, arrogante, é mentiroso, é tanta coisa. Mas Deus vai ver você. E é por isso que eu vou dizer coisa aqui, eu vou você. As vossas almas têm valor no céu. Então, a sua alma tem valor no céu. Jesus não abre mão de você, moço. Jesus quer te fazer uma missionária para pregar a palavra dele, para ser escrita lá no céu, para no grande dia que ele chamar o teu nome e te pegar uma coroa da vida. E dizer que aquele grande dia vinde meu Pai, para assumir por eterno o reino de Deus já está preparado e Deus já fez a sua. Porque quando tu ouviste a minha palavra, tu não endureceu o coração, tu me aceitou como Senhor e Salvador, assim eu te aceito aqui na morada do meu Pai, e te digo, toma a tua coroa, porque Ele quer dar a coroa da vida, meu irmão. Todo aquele que aceita Jesus como seu filho, e todo aquele que é filho do rei, é meu dono. Aleluia. Jesus não criou você para viver comendo migalhas do diabo, não, meu irmão. Jesus criou você hoje para ser sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Jesus não foi embora nessa noite com vocês, ó. Agora vocês têm que querer abrir a porta para Jesus. Apocalipse 3:20 ele diz para finalizar: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a
porta, eu entro em sua casa, eu sou com ele comigo. Porta é o coração, a casa pode ser você. Você pode ser temperado do Espírito Santo. Mas por que o missionário pode ser? Porque do jeito que você pode ser tempo e morada do Espírito Santo, se você não abrir a porta para a luz, que é Jesus Cristo, você pode ser tempo e morada das trevas. Então escolha que more dentro de você o Espírito Santo de Deus, o próprio Jesus Cristo, que é a luz. Porque Jesus disse, se teu olho for bom, teu corpo terá luz. Sem Jesus Cristo. Se teu olho for bom, o teu corpo será treva. E se a luz que há em ti são trevas, quão grande será o das trevas. Jesus quer morar dentro de você para que a treva não seja morar dentro de você. Porque o ser humano é habitado ou por anjos caídos ou pelo Espírito Santo. E toda escolha que o Espírito Santo faça morar em você. Amém? Amém. E eu pergunto nessa tarde, eu tenho uma palavra que fala poderosa, na minha glória de Deus. Qual de vocês levanta a mão guerreiro de Gideão? Que tem coragem de enfrentar o inferno, os demônios, o diabo e seus anjos. Porque enfrentar, aceitar Jesus é ser corajoso, ser guerreiro. Vai para guerrear contra a paz do Senhor, guerrear contra o inferno. E assim que Jesus começou o Salvador da sua vida, aquele que estiver afastado, que tropeçou, que saiu da casa do Pai por algum motivo, e quer retornar, faça-se com amor, vou orar por você. Aqui está o bispo, nosso amigo, irmão, está gravando para colocar no YouTube, está outras coisas fora. Amém? Você tem coragem, você viu a caminhada de Deus, você tem que covarde, não é para guerreiro. Deus abençoe vocês. Olha, você está na luz de Deus. Deus abençoe vocês. Está pegando a você está no braço da coisa, ele fica ali, Deus gosta de só que ele está, olha, está deixando de ser advogado para se tornando, ó, como aquele que se tornou, está passando de advogado para juiz, na hora que ele se tornar juiz, meu irmão, ele, já só bateu o martelo, olha, absolvido, condenado, absolvido, condenado, olha, Jesus nasceu assim, ele vai separar os anjos, Jesus nasceu lá assim dele. Porque ele passei por mim, e na hora que ele pediu isso, ele disse que vai para a fonte do seu corpo, para a fonte de fora das ovelhas. Quando eu vejo aqui, não direito, eu vou de fora do seu. Sabe para onde vai as ovelhas? No céu. Sabe para onde vão os bodes? Não tem arruda aí não, é verdade ou mentira? A luz ou treva, Deus ou diabo, é o ministério do caminho largo. Não tem arruda, o evangelho é se ensina ou não. E procedência para mim, entendeu? A verdade tem que ser pegada nesse dia. Busca a verdade. Eis que hoje é colocado sobre vocês a bênção e a maldição. Escolha pois a bênção. A bênção é Jesus, caminho do céu. A maldição é o mundo, caminho do inferno. Siga por Jesus Cristo para chegar no céu, amém? Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Eu agradeço a todos, viu? Pela palavra, vou ouvir a palavra de Deus e meu filho. Quem ouviu? Quem não ouviu está dormindo. Pronto. Jesus perdoou, amém? Só parar. Valeu. Aqui está o nosso Só bispo parar. aqui.
Se apresenta. Graças a Deus. Se apresenta. Muito bem, graças a Deus. É um prazer estar com vocês aí, com o missionário Donizete. Donizete Alcântara, que está aí nessa caminhada, levando o Evangelho do Senhor Jesus. E é isso aí, não é para todos, porque quem crê não foge. Aleluia. E está aí um guerreiro, uma pessoa que o Senhor Jesus separou, escolhido para ele, para esse trabalho, para esta missão. Querido, que Deus, Ele abençoe Aleluia. Grandemente a sua vida, prossegue, porque Deus é contigo. Amém, Deus meu te Deus. chamou e não foge, porque Ele estará contigo por onde você for. Amém. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Em nome de Jesus. Amém. Aqui estão meus companheiros aqui, que ouviram a palavra de Deus. Eu creio que tem corações que são boa terra aí e que vão dar muitos frutos. Meus queridos amigos maranhenses, vocês são as bênçãos. É um povo de Deus que ouve a palavra de Deus e não murmura. Amém? E orai, anjo. Jesus está voltando. Vigiai.